Bom dia a todos. Gravação de 2 Samuel, capítulo 15. A traição de Absalão. Absalão contrata 50 homens, com carros e cavalos para o servirem. E todos os dias colocava-se na entrada do palácio e parava todos aqueles que vinham a falar com o rei Davi e os ouvia e adulava, dizendo-lhes que se ele fosse o rei de Israel, certamente agiria com justiça para com eles. Versículos 1 a 4. Assim, todos se inclinavam a ele, e ele furtava o coração de todos os homens em Israel. E ao final de 40 anos, já tendo conquistado a muitos, pede ao rei para ir a Hebrom, pagar seus votos ao Senhor, dizendo que jurara ao Senhor que se ele saísse de Gerur e voltasse a Jerusalém, serviria ao Senhor. Ao que o rei lhe responde que fosse em paz. E assim ele foi para Hebrom. Versículos 5 a 9. Mas, ao contrário, ele manda espias por todo Hebrom, anunciando que Absalão era o novo rei. Versículo 19. E assim, 200 homens que não sabiam de nada desses planos de traição de Absalão contra Davi, uniram-se a ele, assim como Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, e o povo ia se unindo a Absalão. Versículos 11 a 12. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo que o coração do povo de Israel se unira a Absalão. Versículo 13. Davi resolve então fugir com os seus servos para escapar de Absalão e para que não ferisse a cidade ao fio da espada. Versículo 14. E os servos do rei o seguiram, porém o rei deixou 10 concubinas em sua casa para aguardarem. Versículo 16. Saiu o rei a pé, e o seguiram 600 homens. Versículos 18. O mesmo número de homens que seguiram a Davi quando ele fugia de Saul. O rei tenta convencer Itaí, o giteu, e seus irmãos a retornarem, pois eram estrangeiros, e estes poderiam receber benevolência do novo rei. Mas eles se recusam e lhe dizem que estavam dispostos a morrer pelo rei. Versículo 21. E assim eles se uniram e choraram com grande voz, atravessando o ribeiro de Cedron a caminho do deserto. Versículo 22. Junto com eles estavam Zadok e todos os levitas, que levavam a arca da aliança de Deus, deixando a arca ali. E Abiatar subiu até que o povo acabou de passar a cidade. Versículo 24. Davi diz a Zadok que tornasse a levar a arca do Senhor até a cidade, e que se ele encontrasse graça aos olhos do Senhor, este tornaria a trazê-lo para lá. Mas, se este não tivesse mais prazer nele, que fizesse com ele o que bem quisesse. Versículo 26. Zadok o abençoa. Ele diz para ir em paz junto com os filhos dele, Aimaas e o filho de Abiatar, Jonatas. Versículo 27. Assim, Zadok e Abiatar levam de volta a Jerusalém a arca de Deus, e lá ela permanece. Versículo 29. Davi seguiu pela encosta do Monte das Oliveiras, chorando e cobrindo sua cabeça com os pés descalços, e todo o povo fazia o mesmo. Versículo 30. Muito profético e simbólico esse sofrimento de Davi, no mesmo lugar onde Jesus foi chorar, sofrendo pelo que o aguardava. As semelhanças entre Davi e Jesus são grandes e confirmam as profecias de que o Messias viria da geração de Davi. Davi fica sabendo que Aitofel se unira a Absalão, e ele clama ao Senhor dizendo: ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel. Versículo 31. E chegando ao cume do monte para adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, vai encontrar-se com Davi. Mas Davi lhe diz que seria melhor que ele voltasse à cidade, e que dissesse a Absalão que ele seria servo dele, e que não passasse adiante com ele. Versículos 32 a 34. E que ele fizesse saber aos sacerdotes Zadok e Abiatar tudo o que ouvisse na casa do rei. Versículo 35.
pede-lhe que o avisassem de tudo, por meio de Amião, filho de Zadok, e de Jonatas, filho de Abiatar. Versículo 36. Então Uzai, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Versículo 37. Novamente Davi se encontrava encurralado, e desta vez por seu próprio pecado, e conforme o Senhor lhe dissera, pelos de sua própria casa. Mas o coração dele não se desviava do Senhor, e ele acreditava que estava passando por tudo aquilo por causa do seu próprio pecado. E ele também sabia que somente o Senhor poderia livrá-lo e aceitava a sua sorte resignadamente. Amém? Um abraço e vamos ver como essa história vai prosseguir. Até amanhã.